Jesus, no livro de João, capítulo 8, versículo 1 em diante, alguns versículos da palavra do Senhor, para nós vermos o trabalhar do Senhor e o agir dele. Há uma vida que naquela época, pelas leis daquela época, não teria misericórdia, seria totalmente executada, mas esta vida esteve ao encontro do Senhor e recebeu grande livramento, a grande porta de vida eterna. João capítulo 8, versículo 1 diz a palavra do Senhor: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo o vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Isto eles diziam, tentando-o, para que eu tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como se existisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar, se escrevia na terra. E quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Poder assentar em nome de Jesus. Igreja do Senhor presente nesta noite, amigos que ouvem a palavra de Deus. Como foi mencionado, um ato ao qual esta mulher cometeu naquela época da lei, ao qual a palavra diz que na lei, segundo a lei judaica naquele tempo, a mulher pega no ato do adultério ali, trouxeram a presença do Senhor, ela não teria de maneira alguma, pela lei humana daquela época, pelos estatutos da lei daquela época, o direito de realmente chegar a ser absorvida. A única maneira que ela tinha realmente era de ser apedrejada até a morte. Mas os escribas, os fariseus, aqueles homens que conheciam a palavra do Senhor, que conheciam também a palavra de Deus através da Torá, mas estavam ali diante deles, fazendo milagres e maravilhas, curando, libertando, realmente ensinando a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus que desceu aqui no nosso meio para ali curar, libertar e ensinar a palavra do Senhor mais e mais. Mas aqueles homens, por inveja, por não querer acreditar na pronunciação do Evangelho através do próprio Filho de Deus, procurou achar uma maneira de testar a Jesus, de dizer: agora nós vamos colocar ele em uma situação que não vai haver saída, porque ele diz que é o Filho de Deus, porque ele diz que ele é bom, e nós sabemos que Deus é bom, que Deus é amor. Então vamos ver como ele vai se sair nesta situação, porque ele não pode ir contra a lei, porque a lei foi instituída pelo Senhor através de Moisés. Mas, meus amigos que ouvem a palavra do Senhor, igreja presente nesta noite, aqueles homens e muitos
que ouve a palavra de Deus nesta noite, muitas das vezes ainda não colocou no seu entendimento, no seu coração e na sua mente, que é o nosso amado Salvador Jesus. Ele é onisciente, onipresente, e Ele sabe as intenções do coração do homem. Ele sabe o pensamento do homem, o pensamento do jovem, o pensamento da mulher, o pensamento de cada ser da humanidade. E naquela época, antes que aqueles homens planejassem tudo aquilo, o Senhor já sabia, e o Senhor realmente deixou ali para dar uma prova de amor, uma prova que realmente Ele é o Deus Todo-Poderoso, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque aquela mulher não tinha mais esperança, levaram ela à presença do Senhor, e ali, segundo a palavra de Deus, ela só veio a falar depois que os acusadores saíram, porque ela não tinha nem como falar na presença do Senhor, porque por ela mesma ela sabia que tinha cometido um ato, e que aquele ato ia ser realmente pago perante a sua morte, apedrejada, porque foi adultério. Mas ela se manteve calada. O Senhor ali, na sua onisciência, sondando o seu coração, sondando a sua alma, sondando realmente aquele momento em que ela estava ali em situação realmente apertada, sem ver uma saída. E aqueles homens chegaram e disseram para o Senhor: Senhor, esta mulher foi pega no ato, no adultério, e na palavra, na lei, nos diz Moisés que das tais tem que ser apedrejadas. E tu, Senhor, o que tu dizes? Segundo a palavra do Senhor, o Senhor se manteve por alguns minutos escrevendo na areia, de cabeça baixa, calado ali. Mas eles indignaram, eles insistiram com o Senhor, e o Senhor colocou diante deles ali a situação daquela mulher, dizendo: aquele que dentre vós, no meio de vós, não tiver pecado, não tiver errado, não tiver cometido nenhum erro, que atire a primeira pedra. Você sabe por que, meu amigo, que ouve a palavra do Senhor, que aquele povo não apedrejou aquela mulher? Porque é falso testemunho. Eles acusaram uma pessoa realmente sem prova, embora aquela mulher, eles tinham ali testemunhas, porque foi pega no alto, mas eles, cada um, tal com certeza, tinha algo que ele condenava, tinha algo que ele era negativo diante do Senhor, e não podia atirar aquela pedra, porque se fizesse isso e depois fosse descoberto, ele seria julgado e seria morto da mesma maneira, porque tinham realmente falhado diante da lei. Por isso eles não atiraram a pedra na mulher, começaram a sua consciência: tu vai jogar, olha o que tu cometeu, tu também vai fazer isso, olha como tu estás. E foram saindo de um a um, dizendo a palavra que dos mais velhos até os mais pequenos, e ficou só o Senhor e a mulher. E ali o Senhor, por ele ser o Cordeiro Imaculado, que tira o pecado do mundo, por ele ser o Filho de Deus, ele, naquele momento, ele sim poderia tirar a vida daquela mulher, poderia condenar aquela mulher. Mas eu te digo, meu amigo, que ouve a palavra do Senhor, o Senhor não veio para condenar, pelo contrário, ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido. E se você está ainda no mundo perdido, afastado do Senhor, de uma maneira que cometeu algo que não agrada ao Senhor, venha para a cachoeira do sangue do Senhor, aceitar a Ele como único, exclusivo e eterno Salvador. Ele vai lavar a você, que através do seu sangue vai te dar um novo nome, e vai escrever o teu nome no livro da vida, e você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque aquela mulher se encontrou ali com o Salvador, e o Senhor perdoou os seus pecados e disse a ela: vai, mulher, e não peques mais. Ela se segurou naquela palavra, ela se segurou
naquele perdão, e dali para frente ela foi uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você nesta noite tem esta oportunidade. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu amigo, que ouve a palavra do Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz que a mim e a você o Senhor deu um direito, deu uma bênção maravilhosa, mas ao mesmo tempo perigosa. Ele nos deu o livre arbítrio para escolher que caminho devemos tomar, se é o caminho da bênção, se é o caminho da maldição. E Ele mesmo nos aconselha que nós tomamos o caminho da bênção. Por que, pregador? Porque Ele não tem prazer, Ele não se anima, não é a vontade do Senhor que você morra sem aceitar a Ele como único, exclusivo e eterno Salvador, para que Ele te dê uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, e você possa morar nas regiões celestiais. Não deixe para amanhã, porque o amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. E a cada dia, a cada momento, o mundo está se aproximando mais da volta do Senhor. E você tem ouvido o Senhor falar, você tem ouvido o Senhor te chamar, você tem ouvido os hinos, a pregação. Eu também te digo que cada dia, que cada momento que você ouve a palavra do Senhor, através do louvor, através da pregação, através do culto, através da mídia, é registrado também nos cartórios celestiais. É por isso, meu amigo, que nenhum ser humano, nem o homem nem a mulher, naquele dia, diante do juízo do Senhor, vai ter como se defender, como argumentar algo, porque o Senhor tem tudo registrado no livro das obras, e o nome vai ter que estar no livro da vida, e Ele vai mostrar se você aceitou, se você mudou, ou se você continuou nas suas obras. Mas saiba que você faz a escolha, você é quem quer. Para o céu vai quem quer, mas para o abismo vai quem quer e quem não quer. Mas o Senhor, desejo dele é que você o aceite como único e exclusivo Salvador. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus, que Jesus te bendiga.